A Revolução de Outubro de 1917. Em outubro de 1917, a Rússia estava em agitação depois de sofrer enormes perdas na Primeira Guerra Mundial. Havia falta de alimento e os trabalhadores na cidade sofriam com baixos salários e péssimas condições de trabalho. A Revolução de Fevereiro expulsara o czar, mas o governo provisório que o substituiu estava próximo do colapso. Vladimir Lenin, um membro do revolucionário do Partido Bolchevique, assumiu a dianteira. Ele estava comprometido com uma revolução dos trabalhadores e lançou uma série de propostas para derrubar o governo, naquilo que ficou conhecido como as suas teses de abril. Seu slogan simples, paz, terra e pão, tornou-se um clamor revolucionário agregador. Em 24 de outubro, 6 de novembro, segundo o calendário gregoriano, houve tentativas do governo de cercear as atividades dos bolcheviques para evitar um golpe. Foram dadas ordens para prender os principais líderes do partido e o seu jornal, Pravda, A Verdade, foi fechado. Lenin, discreto em seu apartamento, clamava por ação. Não devemos esperar, podemos perder tudo. O governo está cambaleando. Demorar para agir é o mesmo que a morte, disse ele. No dia 25 de outubro, 7 de novembro, segundo o calendário gregoriano, o governo tentou sem sucesso conseguir apoio militar. O Partido Soviético dos Operários e Soldados de Petrogrado, do qual os bolcheviques eram uma facção, poderia contar com o apoio das tropas em Petrogrado, mais tarde São Petersburgo. A Guarda Vermelha paramilitar bolchevique ocupou os principais escritórios dos telégrafos, do correio e das estações de energia. Só faltava o Palácio de Inverno, sede do governo. A pequena unidade de cadetes militares que o guardava se rendeu prontamente aos soldados revolucionários. O regime foi derrubado e o poder passou para Lenin e os bolcheviques. A Revolução de Outubro foi o cume da insatisfação civil que durou meses. No dia 23 de fevereiro de 1917, 8 de março, segundo o calendário gregoriano, em Petrogrado, começou uma revolta liderada por mulheres frustradas pelas filas de espera de mais de hora por pão. Elas marcharam pela cidade juntando apoiadores no caminho. Isso acabou virando uma greve geral e os participantes assumiram uma natureza mais política. Começaram a surgir bandeiras vermelhas e estátuas do czar Nicolau foram derrubadas. Soldados se recusaram a obedecer ordens de atirar na multidão, mas a polícia atirou e matou 50 pessoas. Com a violência nas ruas das cidades, o czar abdicou em março, entregando o poder para o governo provisório em fevereiro. O governo ainda representava apenas a classe média e continuava a apoiar o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Grupos como o Soviete dos Operários e Soldados de Petrogrado, com um conselho feito de trabalhadores e camponeses agitando por mudanças, ficou mais forte e ganhou poder dentro do governo provisório. Lenin, no exílio por suas atividades revolucionárias, estava ansioso por voltar para Petrogrado, convencido de que o colapso do mundo capitalista fosse iminente. Ele recebeu a ajuda do governo alemão, que achava que ele poderia desestabilizar ainda mais a situação política na Rússia em seu esforço de guerra, e chegou secretamente no vagão de carga. Cheio de zelo revolucionário, estava determinado a moldar o novo governo russo de acordo com suas próprias ideias, e acusou seus colegas de não fazerem o suficiente para derrubar o regime atual. O primeiro-ministro resignou-se depois da desastrosa ofensiva de julho no fronte ocidental. Seu sucessor, Alexander Kerensky, formou um novo governo socialista com o Soviete de Petrogrado, mas ele também insistiu na permanência da Rússia na guerra. Depois de demonstrações em massa em Petrogrado, encorajadas pelos bolcheviques, Kerensky os baniu e prendeu muitos de seus líderes. Lenin então fugiu para a Finlândia. Em agosto, Kerensky enfrentou uma nova ameaça. O general Kornilov, comandante em chefe do exército da Rússia, enviou suas tropas para Petrogrado. Kerensky achava que Kornilov estava armando um golpe para assumir o poder. Desesperado, soltou os bolcheviques que armaram aqueles que quiseram evitar uma contra-revolução.
Esse foi um enorme fôlego para sua causa. Eles puderam se apresentar ao povo como os defensores de Petrogrado. Em setembro, os bolcheviques assumiram o controle do Soviete de Petrogrado. Lenin aproveitou o momento, voltou à Rússia e renovou seu chamado à revolução. Ele atribuiu a responsabilidade pelas táticas militares a Leon Trotsky, um colega marxista. Os camponeses e agricultores se revoltaram na zona rural e os operários nas cidades. Lenin achou que havia chegado a hora de os bolcheviques assumirem o poder. Eles invadiram prédios governamentais e o Palácio do Inverno, onde o gabinete de Kerensky havia buscado refúgio. Na noite de 25 de outubro, Lenin fez um breve pronunciamento ao povo russo. O governo provisório foi derrubado. Vida longa a Revolução dos Operários, Soldados e Camponeses. Depois desse triunfo inicial, Lenin foi compelido a fazer eleições democráticas, mas os bolcheviques ganharam apenas 1/4 dos votos. Lenin dissolveu o governo eleito e enviou guardas armados para evitar que se reunisse novamente. Em fevereiro de 1918, ele assinou um tratado de paz com a Alemanha, mas os termos eram muito duros. A Rússia cedeu os estados bálticos para a Alemanha, enquanto Ucrânia, Finlândia e Estônia foram transformadas em estados independentes. A Rússia também foi forçada a pagar 6 bilhões de marcos alemães em reparações. Essa iniciativa livrou os bolcheviques da ameaça alemã, mas os termos do tratado eram profundamente impopulares. Muitos o condenaram como uma traição ao país. Os bolcheviques haviam ganho poder, mas agora teriam de mantê-lo. Lenin estabeleceu um sistema de governo altamente centralizado, baniu toda oposição e começou o Terror Vermelho, uma campanha de intimidação, execuções e prisões de todos que ameaçavam os bolcheviques. Os bolcheviques eram uma minoria na Rússia e seus oponentes coordenaram suas forças contra eles, principalmente os brancos, formados por ex-czaristas, oficiais do exército e democratas. Os bolcheviques eram conhecidos como os Vermelhos. Conforme várias facções brigavam pelo futuro do país, eclodiu na Rússia uma guerra civil caracterizada pela extrema violência, indo de 1918 a 1921. Os brancos receberam a ajuda dos antigos aliados da Rússia, Inglaterra, França, Estados Unidos e Japão, que temiam a expansão do comunismo. A princípio, eles tiveram ganhos significativos. No entanto, tinham uma péssima coordenação e Trotsky provou ser um brilhante estrategista militar. Em 1920, Lenin ordenou uma guerra contra a Polônia para liberar os trabalhadores do leste e do centro da Europa. Mas na Batalha de Varsóvia, após um impressionante contra-ataque, o Exército Vermelho foi rechaçado. Em 1921, os brancos foram vencidos e Lenin pôde finalmente voltar sua atenção para a reconstrução da economia russa. Ele enfrentou um país à beira do colapso. No campo, quase 6 milhões de camponeses morreram de fome e havia protestos nas cidades. Em 1921, 16 mil soldados e trabalhadores assinaram uma petição querendo sovietes sem bolcheviques. Eles queriam sovietes eleitos livremente, liberdade de expressão e de imprensa. Os vermelhos reagiram de forma cruel, executando várias centenas de líderes e expulsando mais de 15 mil marinheiros da frota. Em maio de 1922, Lenin sofreu um derrame. Em dezembro, o governo soviético declarou a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma união federal constituída da Rússia Soviética e de áreas vizinhas que eram governadas por braços de movimento comunista. Desde sua criação, a União Soviética foi baseada numa premissa de governo a partir de um único partido, proibindo todas as outras organizações políticas. Lenin ficou desanimado com a luta política interna e preocupado com a forma como a União Soviética funcionaria após sua morte. Entre final de 1922 e começo de 1923, ele ditou aquilo que ficou conhecido como seu testamento, no qual expressava arrependimento com a direção que o governo soviético havia tomado. Ele era especialmente crítico de Joseph Stalin, então secretário-geral do Partido Comunista. O comportamento agressivo de Stalin o pôs em conflito com Lenin.
Lenin morreu em 1924, mas seu legado continua vivo. O Partido Bolchevique, com sua criação do primeiro Estado socialista do mundo em sua maior nação, afetou todos os países do mundo. A Revolução Socialista vitoriosa inspirou trabalhadores como uma alternativa ao capitalismo e aos velhos regimes imperialistas.